Bom dia, pessoal. É uma satisfação estarmos aqui hoje, poder discutir um assunto tão presente no nosso dia a dia, aí, que é a questão metropolitana e o transporte metropolitano. Queria agradecer a todos os participantes. Nós temos aqui representantes de setores bem variados relacionados com a questão metropolitana e, sem dúvida, isso vai contribuir que se possa fazer uma discussão, um aprendizado sobre todos esses aspectos relacionados com a questão metropolitana e, particularmente, o transporte metropolitano. O que nós temos de novidade também é o fato de que, neste ano, foi instituído o Estatuto da Metrópole, e ele vem complementar a questão da Constituição Federal e o próprio Estatuto da Cidade, no que diz respeito à gestão das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Então, inicialmente, eu vou pedir para cada um dos representantes rapidamente se apresentar, e aí a gente dá início ao nosso debate. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos componentes da mesa. Lilian. Meu nome é Vicente Loureiro, sou arquiteto e urbanista de formação e diretor executivo da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Riley Rodrigues de Oliveira. Eu sou especialista em competitividade industrial e investimento do sistema Firjan. Academicamente falando, eu sou especialista em infraestrutura como base para desenvolvimento urbano e regional. É nessa linha de trabalho que nós atuamos. Bom dia a todos. Meu nome é Severiano Macedo. Eu sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios da Cisco, uma empresa do setor de tecnologia, justamente voltado para a área de desenvolvimento das cidades, do setor de transporte. O meu papel no painel é justamente trazer esse contraponto da discussão de como nós vamos utilizar melhor as informações do público, dos transportes, da cidade, para poder aumentar a eficiência operacional. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Flávio Medrano de Almada, sou engenheiro de transportes e presido atualmente o metrô do Rio de Janeiro. É uma concessão privada do grupo Invepar. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Medeiros, eu sou funcionário do Governo do Estado pela SC Parcerias. Eu participei da coordenação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, o PLAMOS, que é um plano metropolitano, está sendo concluído agora. E eu também estou apoiando agora, digamos, à disposição, ajudando na estruturação da região metropolitana, na Superintendência Metropolitana, que foi criada em setembro do ano passado, bastante recente, né, que tem bastante a ver com o tema desse painel. Bom dia a todos, cumprimento os colegas de mesa, em nome da NIVE, os organizadores, parabéns pelo evento. Meu nome é Luiz Pedretti, sou advogado, vice-presidente da Implaza, que é a empresa de planejamento da região metropolitana de São Paulo, e fui um dos organizadores do projeto de lei que instituiu o Estatuto da Metrópole, isso em 2004. Bom dia a todos, meu nome é Renato Ribeiro, eu sou subsecretário de Transporte do Governo do Estado de Minas Gerais, uma subsecretaria da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, que tem entre suas atribuições a gestão do Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano da Grande Belo Horizonte e do Vale do Aço. Bem, então vamos direto ao que interessa, né? O Estatuto da Metrópole, ele veio cumprir uma lacuna que não ficou bem definida, que é a questão da gestão metropolitana. Não ficou bem definida porque nós temos, pela nossa Constituição, o poder municipal, o poder estadual e o federal. E o âmbito metropolitano, ele digamos, precisa, né, de uma regulamentação, porque, em função do grande poder dos municípios, a questão metropolitana ela depende sempre de uma articulação que nem sempre acontece por uma série de motivos. Então, a pergunta inicial que eu faria aos painelistas é quais os desafios que o Estatuto da Metrópole trouxe, na medida que ele propõe uma governança interfederativa, e isso implica que o planejamento e a tomada de decisão das questões de âmbito metropolitano sejam tomadas pelo conjunto dos agentes governantes diretamente envolvidos,
implica também de que a organização, que exista uma organização técnica administrativa que contribua no processo de encaminhamento das questões, né? Pressupõe também a alocação de recursos conjunta e que haja a participação social. Ou seja, como é que poderia se trabalhar, quais os desafios, então, esses desafios que o Estatuto está trazendo, como eles poderiam ser trabalhados pelos nossos governantes e pela sociedade em geral? Começamos pelo Vicente, e aí a ideia é o seguinte, né? Cada um, acho que fala um pouquinho, e depois a gente fica batendo bola aqui. Bom, eu creio que o Estatuto traz dois grandes desafios, coloca pelo menos rumo, né, sugere rumos para enfrentamento de dois grandes desafios que vêm sendo tratados no Brasil nos últimos anos de modo distinto pelas regiões metropolitanas. Uns de forma mais atenta, tentando enfrentar os problemas de interesse comum, e outras, como o caso do Rio de Janeiro, que resolveu, mais ou menos, foi em 1989, resolveu extinguir seu órgão metropolitano e parou de tratar ou não reconhecer o fato metropolitano como um fato a ser trabalhado, administrado pelo conjunto dos atores públicos e privados da sociedade que tem interferência ou presença na vida metropolitana. Mas o que eu creio que esse desafio também foi bastante bem desenhado, as estratégias para seu enfrentamento, num outro documento que o Supremo Federal editou também no ano passado, que foi uma decisão de uma ação direta de constitucionalidade movida contra o governo do Rio, e também, em 1997, havia feito uma lei para a retomada da governança e do planejamento da região metropolitana e que tinha decidido, naquela altura, nesse projeto de lei, que a titularidade do serviço de saneamento, entre outros, era exclusiva do Estado. Essa ação rodou esse tempo todo e, no ano passado, o Supremo chegou a um acordo em que estabelece que, é a grande novidade, na minha opinião, estabelece que os assuntos de interesse comum em regiões metropolitanas, estabelecidos por leis estaduais, devem ser compartilhados. Não é mais o poder concedente de um ente, Estado, ou dos municípios que compõem a região. Tem que ser encontrado um ambiente de governança, capaz de compartilhar essas decisões. Então, eu creio que o Estatuto trata disso, mas, na minha opinião, o acordo do Supremo vai mais fundo na matéria e define, inclusive, alguns parâmetros para que a gente possa perseguir e ter mais robustez para o enfrentamento desses desafios. No caso do Rio, nós nos guiamos muito por esses dois documentos, temos referência mais importante na decisão do Supremo e acabamos de encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado, onde restabelecemos essa governança, seguindo esses princípios que você, Lilian, destacou aí. O princípio de uma visão, de uma decisão compartilhada, através de um conselho maior, deliberativo, formado pelo governador, presidido por ele e com os prefeitos, mas com voto proporcional ao tamanho e à dimensão dos municípios que compõem a região, um conselho consultivo com representantes dos diversos níveis, das prefeituras, do legislativo, da sociedade, do setor empresarial e da academia, e uma agência executiva para dar corpo e desdobrar as ações decididas por esse Conselho Deliberativo. E também conseguimos dar início a um processo de contratação, realizamos uma concorrência internacional para a contratação de um plano metropolitano. Então, acho que essas duas estamos enfrentando com essa perspectiva, tendo como referência esses dois documentos, tanto o Estatuto quanto a decisão do Supremo. Bom, eu enxergo a questão do Estatuto das Metrópoles, do acórdão do Supremo, não como se tenham criado desafios para as cidades, para as regiões metropolitanas, mas, na verdade, criaram oportunidades. Oportunidades de você buscar solucionar problemas que estavam causando uma macrocefalia urbana nas regiões metropolitanas, principalmente
nas médias e pequenas cidades periféricas das regiões metropolitanas. Esse desequilíbrio que existe hoje entre concentração de funções urbanas essenciais, emprego, saúde, educação, lazer, e até mesmo da infraestrutura de transportes nas cidades polo, em detrimento, muitas vezes, das cidades periféricas, da franja metropolitana, que acabam sendo cidades dormitórios, tem um impacto muito grande sobre a economia, um impacto muito grande sobre uma crise nos transportes públicos. Por quê? Se você é obrigado a percorrer 74, 80 quilômetros todos os dias em busca de uma função urbana, seja trabalho, seja saúde, principalmente, você acaba sobrecarregando o sistema de transporte. E não há sistema que suporte isso. Você acaba provocando, mesmo o transporte de massa, nos horários de pico concentrados, uma superdemanda pelo sistema. E nós temos problemas relacionados à falta de integração dos sistemas. Nossos sistemas não são racionais. Então, a criação da agência metropolitana para funções urbanas de interesse comum, o transporte é uma delas, a mobilidade é uma delas, pode dar um foco, uma capacidade de você gerir melhor e criar, de fato, um sistema de transporte em rede, racional. Porque hoje, cada município gere o seu território. Você tem, depois, os transportes intermunicipais, que são geridos pelo governo do Estado, muitas vezes sobrepondo linhas com as linhas municipais e provocando um excesso de ocupação das vias e, muitas vezes, com um grande número de veículos totalmente vazios em alguns horários. E você prejudica o sistema de ônibus, prejudica o sistema sobre trilhos, tanto o trem quanto o metrô, e você sobrecarrega, normalmente, as cidades polos com isso. Ao passo que você tem um sistema deficitário nas cidades da franja metropolitana. Então, a agência metropolitana, esse Estatuto das Cidades, o acórdão, falando de transporte e mobilidade, é uma oportunidade enorme para corrigirmos um erro histórico nas regiões metropolitanas. A mesma coisa se aplica a outras funções, como saúde, educação. Você tem a possibilidade de criar uma rede de cidades mais organizada, mais equilibrada, um desenvolvimento mais equilibrado e, é claro, prover condições de você consolidar as áreas mais desenvolvidas e desenvolver as áreas que hoje são deprimidas e não podem continuar deprimidas, sendo apenas cidades dormitório. Porque você prejudica o desenvolvimento equilibrado e você prejudica visualmente, você sente isso, o sistema de saúde, principalmente o sistema de mobilidade urbana, que hoje não faltam infraestruturas de transporte. Falta uma infraestrutura racional na qual o usuário possa optar pelos melhores meios para se deslocar e não ficar sempre no mesmo modo concorrente um ao outro, no qual os dois ficam se canibalizando. Então, para mim, o Estatuto das Metrópoles, o acórdão do Supremo, é uma enorme oportunidade de corrigir esse erro histórico que nós temos. Perfeito, Hiller. Eu concordo plenamente com você nessa questão da oportunidade em sobreposição ao grande desafio que a gente tem. É claro que não podemos negar que existem desafios econômicos, desafios políticos, até mesmo de gestão, né, de comunicação, mas eu concordo com essa questão da oportunidade e com a questão da digitalização dos sistemas. Nós temos aí oportunidades gigantescas. Se a gente sentasse para discutir esse tema aqui 5 anos atrás, do ponto de vista tecnológico, a gente teria uma realidade completamente diferente que a gente tem hoje. E esse ponto que você acabou de comentar, onde o usuário passa a eleger ou optar dinamicamente, hoje ele escolhe uma rota, amanhã ele tem a opção de escolher uma rota diferente, isso é extremamente importante para poder eliminar ou otimizar o gargalo dos nossos sistemas de transporte. Porque eu concordo que existe sim disponibilidade, o que existe é às vezes uma superlotação, e essa superlotação ela causa o desconforto para o usuário, mas ela causa também uma sobrecarga para o sistema, excesso de manutenção, dificuldades com operação, né? Então, quando você tem informações online, você consegue diluir esse tráfego, você consegue reduzir esse pico, né? E o que eu estou querendo dizer, o que a Cisco traz para esse debate aqui é que mais de 90%, se a gente for analisar os usuários do setor de transporte nas grandes cidades, às vezes até nas médias cidades,
é de se esperar que mais de 90% desses usuários são usuários de um sistema de comunicação. Eles portam ali um sistema celular. Ok? Não dá mais, ou seja, é inconcebível ver essa condição onde cada usuário tem ali um sistema de informação dinâmico, e se ele tem essa oportunidade de ter acesso a essas informações, ele vai naturalmente eleger as melhores rotas, evitar os ônibus ou os carros de metrô mais superlotados, né? Escolher os melhores horários para se deslocar. Isso gera um impacto muito favorável, não só na qualidade do transporte, como também na operação desse transporte. Tá? Então, a discussão que eu estou querendo trazer e conversar é que a digitalização dos sistemas, a informação e a comunicação entre coisas, entenda como coisa como ônibus conectados, câmeras e as pessoas, isso pode e deve ser utilizado como informação. Não só a informação dos sistemas públicos sendo disponibilizado para as pessoas, mas o contrário também. As informações das pessoas, como contribuidores, sendo disponibilizadas para a geração do sistema. Hoje é perfeitamente possível contar a quantidade de usuários on-board, né, dentro do sistema de transporte, simplesmente pela presença do dispositivo celular dele, de forma dinâmica. E, com isso, os sistemas definir a quantidade de ônibus que deverão ser disponibilizados. Ok? Bom, no que tange ao desafio dessa entidade metropolitana na área de transporte, em que pese o desafio, como já foi dito, que é um desafio estratégico, político, que é compatibilizar os interesses dos vários entes federativos, vários municípios. Isso vai ser um trabalho bastante grande, hercúleo, mas, sem dúvida, as leis irão auxiliar muito, e o próprio bom senso, ao final, tenho certeza que a sociedade brasileira está amadurecendo muito, e o próprio anseio dela vai ajudar muito para que essa entidade alcance esse objetivo, que é aglutinar os interesses diversos dentro de uma área grande como aqui, e outras aqui dentro do Brasil. Agora, um desafio também técnico bastante grande é racionalizar os transportes. Hoje, de modo geral, no Brasil, de modo geral, nós temos transportes, a mobilidade urbana, de uma forma muito confusa. É preciso que haja uma coordenação, você tem hoje superposição de malha, você tem uma perda enorme de dinheiro, e esse dinheiro, no fundo, é dinheiro da sociedade, onde aumenta os custos e dá uma qualidade muito baixa de transporte público. Então, esse é o grande desafio. Agora, para que isso ocorra, para que esses desafios todos sejam vencidos, em minha opinião, é fundamental que essas entidades que estão sendo criadas tenham a competência de captar toda a externalidade que existe, tudo o que existe de bom em você colocar um eficiente meio de transporte. Primeiro, divulgando para a sociedade, o que não é comum hoje. Você pega hoje qualquer pessoa de nível médio, de conhecimento, informação média, ela tem uma clara noção do que um sistema, uma infraestrutura de transporte de produtos ruins encarece, dificulta a vida deles. Agora, não é comum, isso não é devidamente informado, quantos bilhões de reais que uma cidade perde, portanto, a sociedade, as pessoas que a compõem perdem, quando um cidadão, que no fundo é o cérebro pensante, é o que cria valor, que cria inovação, que cria produtos e serviços, quando ele passa 2, 3 horas por dia dentro de um trânsito caótico. Ele não está produzindo. E fora a questão de qualidade de vida, fora os problemas biológicos, neurológicos, que, como estávamos dizendo há pouco aí, ocorre para o sujeito passar numa tensão, num estresse tão grande. Então, o grande desafio, em síntese, é que esses órgãos, essas futuras agências, futuras entidades, sejam capazes de mostrar primeiro para a sociedade o quanto é importante ter projetos não de governo, mas projetos de Estado.
porque hoje os governos dos municípios, eles enxergam projetos na duração do seu mandato. E até a gente entende, mas com o advento dessa entidade, certamente ela não vai ver o mandato de um ou outro prefeito, ela vai ver de longo prazo, planejamento que falta no Brasil de longo prazo, que transcende o período de um prefeito ou outro. Então, e como mostrar que vale a pena investir em transporte público? É fundamental que se crie esses corredores estruturantes. E tem dinheiro, sim. Quando você vê o que você perde, é facilmente mostrado que você tem a capacidade de buscar financiamentos, onde quer que seja, externos e internos, porque isso tem taxa interna de retorno econômica e tem uma taxa interna de retorno social espantosa. Então, na minha visão, esse é o grande desafio. Essas entidades não podem prescindir de gestão de fundos. Elas têm que ter essa capacidade financeira de poder ter fundos onde ela possa sustentar projetos, estudos, inclusive até financiar alguns desses empreendimentos. Obrigado. Bom, eu concordo com o que foi colocado, que, na verdade, os desafios estão na base, né, dos problemas que a gente tem historicamente, especialmente nas regiões metropolitanas, na compartimentação da gestão, né, a gestão entre os municípios, o Estado. Então, isso faz com que os sistemas também sejam, muitas vezes, compartimentados, né. A gente observa, na nossa região, muitas vezes, linhas municipais, intermunicipais, que concorrem entre si, e muitas vezes são as mesmas empresas que operam, sendo um contrato municipal e um contrato intermunicipal, e você tem aí um excedente de oferta, muitas vezes, gerando um excedente de custo, né, e isso poderia ser otimizado, e essa otimização, muitas vezes, ela não acontece por conta dessas dificuldades institucionais, que não são, muitas vezes, nem políticas, são, às vezes, jurídicas ou históricas, né. O sistema foi também sendo desenvolvido sem um planejamento, ele foi acontecendo, e o Estatuto da Metrópole traz uma clareza sobre a necessidade da gestão integrada e uma clareza de como essa gestão integrada deve acontecer, né? Porque também essa ação do Rio de Janeiro, que também foi julgada no ano passado pelo Supremo em relação à questão do saneamento, ficou bastante tempo, né, em discussão, né, no judiciário. Essa judicialização também não é positiva, é importante ter uma clareza sobre a forma de fazer as coisas para dar uma segurança para todos, especialmente para o setor privado, para poder atrair investimentos, né? Então, o Estatuto da Metrópole ele é uma ferramenta que traz, digamos, uma clareza maior sobre isso, quando ele estabelece, no caso do transporte, que eu acredito que é o tema mais importante e relevante aqui nessa mesa, dois instrumentos fundamentais, né, que é o convênio de cooperação ou o consórcio, né, para poder fazer a gestão integrada, né. Então, ele traz realmente um alinhamento nessa discussão. Por outro lado, é importante também a gente ter, digamos, uma solução um pouco melhor sobre como financiar, né, esses investimentos. Infelizmente, o Fundo Metropolitano, que foi previsto lá na lei aprovada, digamos, no Legislativo, foi vetado pelo Executivo, a criação do Fundo Metropolitano. No caso de Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, a gente está pensando agora num ajuste legal também da Superintendência Metropolitana para criar o Fundo Metropolitano pelo próprio Estado, porque é importante que tenha esse fundo para poder receber recursos tanto do próprio Estado, como recursos que venham, digamos, por geração de receitas que possam ser compartilhadas pelos municípios, né? E outros instrumentos também estão previstos ali no Estatuto da Metrópole, que são interessantes, como, por exemplo, as operações urbanas interfederativas e as parcerias público-privadas interfederativas. Se a gestão integrada tem aí um caminho longo a ser trilhado, nessas operações que são um pouco mais complexas, aí sim é uma oportunidade interessante, mas é um desafio também um pouco maior, porque até hoje é uma coisa muito nova, nós não tivemos ainda digamos, nenhum caso específico aplicado, porque realmente essas ferramentas foram apresentadas no começo desse ano, são bastante... foram apresentadas com a aprovação do Estatuto da Metrópole, né? São bastante interessantes. A gente mesmo agora, nesse momento de carência de recursos que a gente está passando, né, o país como um todo, a gente está se debruçando bastante sobre isso, né? A gente está planejando expandir o investimento na rede de transportes a nível metropolitano, digamos, atendendo a pelo menos os 4 maiores municípios. E a gente está observando isso. Como que a gente consegue captar a mais-valia, né, que também foi já debatida aqui em outros painéis, captar a mais-valia gerada por esse transporte para poder ajudar a financiar o próprio transporte. E aí vem o caso das operações urbanas consorciadas interfederativas,
Então, a gente também está acompanhando bem de perto os planos diretores municipais para ver que tipo de instrumento pode ser criado de forma integrada nesse sentido. E o próprio Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado vai também trazer uma possibilidade de poder regulamentar melhor essas ferramentas, digamos, caso a caso, em cada uma das regiões, né? Então, nesse caso, também é um instrumento interessante trazido pelo Estatuto da Metrópole, mas que precisa ainda ser amadurecido, né, na forma de realização, mas ali pode ser realmente uma fonte de receita interessante, assim como o Estatuto da Cidade já previa essas receitas, digamos, a possibilidade de estruturar essas operações para gerar receitas para investimento a nível municipal, ele também transcende isso a nível metropolitano, e a gente vê que isso também é uma oportunidade interessante e que deve ser explorada. Bem, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, foi um divisor de águas no federalismo brasileiro. Isso é extremamente importante para todos nós. E o Supremo Tribunal, muito resumidamente, ele coloca duas questões. De um lado, a realidade metropolitana, do que nós estamos falando aqui, né, a esse consenso, esse caos metropolitano, no que diz respeito a todos os serviços comuns, né? E, do outro lado, um artigo da Constituição que concede aos Estados a faculdade da criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Então, o Supremo Tribunal ele se debruça em cima desse artigo da Constituição, onde nós temos, resumidamente, ali os princípios de um sistema de gestão de governança metropolitana, e ele chega à seguinte decisão: hoje ninguém consegue resolver problemas isoladamente em regiões metropolitanas, nem o município e nem o Estado. E daí nasce a tese do compartilhamento e da integração de políticas públicas. Então, esse é o nosso grande desafio. O Estatuto da Metrópole ele veio a acolher, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Estatuto ele estabelece as diretrizes para as regiões metropolitanas, sempre colocando o quê? Que quando se cria uma região metropolitana, é para fins de organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. Essas funções públicas definidas em lei estadual. Uma das funções públicas, obviamente, é a mobilidade e é o transporte metropolitano. Então, eu vejo hoje, e comungo aí com a opinião do Vicente, a base hoje do nosso sistema, para que nós possamos fazer um enfrentamento a essas questões metropolitanas, já foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, toda lei, né, isso vem da filosofia do direito, ela é o dever e o ser. O dever está escrito, o ser somos nós, né? Então, compete a nós, né, a sociedade organizada, os entes públicos, né, fazer a lei pegar. Né? Então, e como é que a gente tem que fazer isso? Criar a estrutura de governança interfederativa que fala o Estatuto da Metrópole, que seja um conselho onde estarão reunidos representantes do Estado, dos municípios metropolitanos e da sociedade civil, para discutir e debater as questões metropolitanas. Este conselho ele tem características normativas e deliberativas, né? E ele recepciona a titularidade das funções públicas de interesse comum. Na verdade, não se tira a titularidade do município, mas o município vai exercer a titularidade daquele serviço no âmbito de um colegiado. Depois a gente pode até conversar, temos até ações no sentido inverso, onde se obriga o município a participar dessas decisões do colegiado. Esse sistema de governança ele foi estabelecido pelo Supremo como compulsório. O município não pode dizer, eu não quero brincar de região metropolitana. Por quê? Porque a função pública comum entre todos os entes, ela é superior àquele interesse local. Então, hoje, nós temos no Brasil, né, esse divisor de águas no federalismo, e o que o Supremo fez? Ele criou uma exceção à regra federalista. Municípios que fazem parte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas devem agora adotar esse novo sistema chamado agora pelo Estatuto da Metrópole como governança interfederativa. Bom, acho que nessa linha, assim, depois da Constituição de 88, a gente tem uma lacuna que ficou, foi como tratar essas regiões metropolitanas no Brasil, né?
lembrando que o desenvolvimento desses grandes espaços urbanos não está condicionado às divisas territoriais, e nem tampouco o desenvolvimento dessa população. E, quando a gente tem a Constituição, a gente traz alguns problemas e que agora ele vem com a perspectiva de solução. Eu acho que é um novo instrumento, um instrumento importante para a gente fazer a gestão metropolitana, e especialmente na nossa área da mobilidade urbana, e que pode e nos auxilia muito em alguns pontos importantes, como foi dito aqui. Nós temos hoje serviços totalmente sobrepostos metropolitanos, serviços de transporte que oneram o custo para o usuário e agregam pouco valor, porque eles são sobrepostos, os serviços municipais e os serviços metropolitanos. Não só pensando dessa forma, mas a diferença num corredor de circulação viária hoje, quando você atravessa de um município a outro, é muito grande. Ou seja, o perfil desse corredor e como é que a gente escoa essa demanda em perfis tão diferentes e tão antagônicos, com legislações municipais que às vezes conflitam e não nos permitem fazer isso. Mas isso numa perspectiva de levar esse deslocamento metropolitano. Mas temos que pensar também que já é hora de nós descentralizarmos essas regiões, né? Quando a gente observa a OD de 2012 e esses novos deslocamentos na região metropolitana de Belo Horizonte, e não deve ser diferente das demais regiões metropolitanas do Brasil, já há uma polarização desses deslocamentos e que precisam ser incentivados. A gente continua produzindo redes de transportes totalmente focadas para um único centro, para a cidade maior, ou seja, nós precisamos repensar essas ações, ou seja, precisa de novas redes, os deslocamentos não são os mesmos, as pessoas podem fazer caminhos mais curtos e podemos potencializar esses municípios. Mas eu acho que esses são um dos desafios, é isso. Mas eu queria focar também numa outra coisa que é importante, que é a questão da participação e do controle social. A gente já tem experiência muito forte nisso do Brasil e temos conseguido fazer em alguns municípios essa questão de garantir a participação do usuário e dos demais atores do processo. Agora, o que a gente tem feito é garantir a participação do usuário do transporte coletivo. Não é só ele que faz a mobilidade, ou seja, quem instala uma indústria, quem faz uma escola, todos esses atores participam do processo de mobilidade, e mobilidade não está restrito a serviço de transporte coletivo, ou seja, nós precisamos envolver todos e dar um passo além da participação. Nós precisamos ter um grande pacto pela mobilidade nesse país. O governo não vai solucionar esses problemas sozinho, o governo não vai solucionar esses problemas sem a ajuda da indústria, sem a ajuda do usuário, sem uma releitura desse processo de mobilidade urbana, ou seja, nós precisamos de um grande pacto em cada região metropolitana, um pacto para construir uma nova perspectiva, um novo desenvolvimento dessas regiões. Ok. Está funcionando. Bom, tivemos contribuições super interessantes e eu estava pensando, né, que talvez um ponto que vocês pudessem... A ideia é da gente poder fazer um bate-papo agora, né, a partir desses várias visões que surgiram, né? O Renato colocou um ponto muito interessante, que eu sei que o Flávio também concorda, que é a questão do uso do solo, né? E aí entra o aspecto de que o Estatuto da Cidade prevê a elaboração de um plano de desenvolvimento integrado, que é um plano abrangente, seria um plano diretor metropolitano, a partir do qual poderia ser desenvolvido, a partir do qual deve ser desenvolvido um plano de mobilidade. Ou seja, faz essa relação entre a questão da ocupação das cidades, do uso e ocupação do solo com a mobilidade, que talvez seja o primeiro ponto, né, que envolve o planejamento. Então, quem é que se dispõe a comentar aí? Flávio? E aí depois essa é uma questão, segue. Alô? Está funcionando? Essa é uma questão básica quando se fala em mobilidade. Quando a gente visita os países que estão mais à frente de nós, é muito claro essa questão do uso racional do espaço. Hoje você pega, aqui no Rio, mas não é só Rio de Janeiro, outras metrópoles, outras regiões metropolitanas do Brasil, você tem um problema muito sério, onde você tem uma massa deslocando pela manhã, no mesmo horário, quer dizer, não há uma racionalidade, não há participação racional dos horários, sai todo mundo cedo, são 9, 10 milhões de pessoas que se deslocam, no mínimo 40 quilômetros, saem das várias regiões para a região central.
Chega ao final da tarde, essa massa toda. Isso tudo é custo, isso é energia que se gasta, energia elétrica, energia de combustível fóssil. Você gasta investimento brutal para fazer essa mobilidade de um lado para o outro. E quando você vai nos lugares onde esse assunto foi tratado de forma sistêmica, eu espero que a partir de agora isso seja feito, você não tem esse deslocamento, quer dizer, o cidadão, ele mora, inclusive, no centro da própria cidade, ele tem os polos de desenvolvimento orientados por políticas públicas que permitem onde o desenvolvimento do trabalho se dê em outras regiões, como você colocou, como todo mundo já colocou aqui. Então, o uso racional do espaço, ele é fundamental, mas ele só vai poder ser tratado de uma forma sistêmica agora a partir dessa entidade metropolitana. E aí eu começo a ter esperança que a gente vai, no Brasil, como lá fora, já se faz, nós vamos começar a ter um avanço nesse sentido. Oi. Então, nessa linha, Flávio, é interessante, alguns exemplos que eu gostaria de citar em São Paulo, né? As primeiras linhas de metrô, elas não consideraram nenhum equipamento urbano, né? Quer dizer, o planejamento foi feito em cima de um trilho, né? Pegar a pessoa daqui, levar para lá, depois traz de volta. Não foram criadas centralidades ao longo de linhas de metrô, né? Sistemas de infraestrutura, né? Quer dizer, uma linha de metrô hoje é um indutor de crescimento. Então, quer dizer, nós tivemos a criação de novos bairros, novas pessoas, sem a devida infraestrutura, seja um hospital, seja uma escola, seja uma creche. Então, isso começa a fazer que as pessoas voltassem até a circular mais ainda, né, por causa da falta deste planejamento mais global. O Estatuto, hoje, na elaboração do Plano Metropolitano, ele já prevê uma série de ações que devem ser adotadas ou previstas, tendo em vista as funções públicas de interesse comum. Então, por exemplo, o macrozoneamento metropolitano. Hoje nós podemos ter um uso do solo metropolitano, não exclusivamente mais municipal, mas a partir do momento que a gente tem a construção de um grande equipamento de transporte, um BRT, uma linha de metrô, né, faz-se necessário haver esse compartilhamento entre Estado e municípios, né, e integração de ações públicas para que se pense no território como um todo. Então, o Estatuto da Metrópole, nesse aspecto, acho que foi um grande ganho e o mais importante ainda é que, terminada a elaboração do plano, isso tem que ser remetido à Assembleia Legislativa. É um plano que vai virar lei, isso é importante, né? É a primeira coisa que acontece no Brasil, da gente ter esse plano metropolitano. E daí, com o estabelecimento das diretrizes, nós vamos para os planos setoriais, e um deles seria, obviamente, o de transporte e mobilidade. E os planos diretores também, né, que precisam ser compatibilizados. Eu queria dizer duas coisinhas sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter um modelo de metrópole a perseguir. No caso do Rio de Janeiro, a gente nunca desenhou isso, nunca imaginou que metrópole a gente deveria constituir e para que os trabalhos, os investimentos setoriais pudessem contribuir para que esse desejo, esse sonho do porvir, pudesse estar se corporificando a cada decisão, a cada ação. Sem um modelo a perseguir, eu acho que nós vamos ficar como que correndo atrás do próprio rabo, repetindo um modelo já ineficiente. Se nós não olharmos para essa metrópole e percebermos que ela pode mudar a configuração, a localização do emprego, a localização dos serviços básicos essenciais, pode ser melhor do que é hoje. Vou dar o exemplo de onde estamos. Há 40 anos, aqui onde vocês estão, isso tudo era um imenso areal. Foi decidido fazer um plano de expansão da cidade do Rio de Janeiro para cá, inclusive com um dos territórios aqui próximo, chamado de Centro Metropolitano. Depois de 40 anos, mais ou menos, temos hoje 5% dos empregos do comércio e dos serviços metropolitanos aqui localizados. E só agora, recentemente, o metrô está chegando aqui e os BRTs construídos pela Prefeitura. Então, foi uma centralidade inventada. Se tivermos dinheiro, disposição, estratégia de inventar uma centralidade já com essa magnitude, aliás, tem equipamentos como esse e outros aqui de escala metropolitana,
Por que não podemos reforçar, por exemplo, centralidades existentes, que foram criadas ao longo dos anos e que estão ao redor desse núcleo metropolitano, com potencial de absorver serviços, comércios, equipamentos públicos, que diminuam a necessidade de viagens que eu diria desnecessárias. Por exemplo, é comum aqui, e eu creio que em outras regiões metropolitanas do Brasil também, você ter uma mãe pegar um filho com bronquite pela manhã, numa cidade periférica aqui como Japeri, tomar o trem para ir levar o filho para fazer um serviço de nebulização numa clínica da família municipal da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Ricardo de Albuquerque ou da Pavuna. Então, esse tipo de viagem é absolutamente desnecessária. Ela sobrecarrega o sistema porque ela não tem lá o serviço. Então, o que falta na metrópole são cidades. Existem aglomerados urbanos, mas que falta ali os serviços essenciais. Eu acho que fazer um esforço, num processo de planejamento, para desenhar esse porvir e trabalhar para que os sistemas de transporte, de saneamento, os serviços públicos, os equipamentos possam ser melhor distribuídos e, principalmente, as oportunidades de emprego, eu acho que a gente, com algum tempo, aí não é um governo, o Flávio tem toda a razão, em algum tempo a gente pode ter revertido essa pressão. Não há como funcionar nenhum sistema no mundo com esse nível de concentração, 75% dos empregos localizados no núcleo e no mesmo horário fazendo funcionar numa relação pendular sacrificante, onerosa, que custa muito. Não há metrópole que sobreviva, isso é insustentável. Então, a gente precisa reverter esse modelo e eu acho que o processo de planejamento é um passo importante para que a gente possa repensar isso e começar a construir a solução de uma metrópole sustentável, equilibrada e mais justa também. Vicente. Na linha do que o Vicente falou, um exemplo bem claro. Falar da região metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro concentra 54% da população metropolitana. Ao mesmo tempo, 73% das vagas de emprego formal na região metropolitana. Das 23,4 milhões de viagens dia realizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, 11,8 têm origem e destino ou acontecem dentro da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro recebe 4,5 milhões de viagens externas da região metropolitana por dia. Grande parte delas por questões de emprego e saúde. Ou seja, é insuportável. Você vê apenas nisso que só existe a cidade do Rio de Janeiro, uma centralidade um pouco menor, em Duque de Caxias, ali em Niterói, pouco São Gonçalo, Nova Iguaçu, e o restante não tem. As outras cidades, o Vicente, vou aproveitar a citação de Japeri, 89% da mão de obra ocupada de Japeri trabalha fora de Japeri. É impraticável isso. Ser de 114 mil viagens dia, realizar 44 mil dentro do município, o restante exportar, e a principal relação de Japeri é com o Rio de Janeiro. Vem pela Via Dutra e Via Light. Logo depois você tem Queimados, que também tem grande parte da sua população se deslocando para o Rio de Janeiro nos mesmos corredores. Grande parte da população de outros municípios utilizam Duque de Caxias, Magé, o corredor da 040. Da Washington Luiz. Ou seja, você joga todo mundo no mesmo corredor, no mesmo horário, isso é insuportável. Por quê? Porque o nosso conceito de região metropolitana é uma cidade polo, um centro gravitacional, e as demais apenas gravitando cada vez mais distante desse sol, como são os casos de Paracambi, Japeri, Cachoeira de Macacu. As cidades não são empoderadas. Então, você não empoderou a cidade. As cidades simplesmente se esparramaram pelo território. Isso é um problema sério que precisa ser corrigido. Eu acho que o sonho de qualquer sistema de transporte, voltando ao transporte, é que, se a pessoa pudesse se deslocar, em média, a cada 10 quilômetros da sua residência, a capacidade hoje de um sistema que fica completamente sobrecarregado, já em Irajá, e veio para o centro do Rio de Janeiro, e agora, 1.600.000 viagens dia acontecem da Baixada Fluminense, Zona Norte, à Barra da Tijuca. Essa linha de metrô que vai para a Barra da Tijuca, ela já vai chegar na Gávea completamente ocupada. Ou seja, você está criando um sistema importante, que vai melhorar muito a mobilidade, mas que já vai atrair uma demanda que já existe há muito tempo. Há muito tempo. Em 1954, tem um estudo que dizia, que apontava que a cidade do Rio de Janeiro vai crescer para a Baixada de Jacarepaguá. Portanto, é importante levar o transporte sobre trilhos para a Baixada de Jacarepaguá. A cidade cresceu, chegou e o transporte não.
Não é que ninguém sabia. Todos sabiam. Só não foi feito. Quando se lançou o metrô, no Rio de Janeiro, começou as obras, a previsão é que, para atender a demanda em 1998, você precisaria ter 74 quilômetros de metrô no Rio de Janeiro. E você não tem. Porque não foi construído, embora já se soubesse disso. Eu acho que eu derrubei o copo quando girei. Perdão. Embora já se soubesse disso. É impraticável isso. Não tem condições. E eu vou aproveitar sua deixa, Flávio, para fazer uma propaganda pessoal. Logo após esse debate, o Flávio disse que tem que mostrar o custo desse tempo excessivo que se passa dentro do transporte. Logo após esse debate, o Firjan vai lançar oficialmente um estudo que mostra o custo do deslocamento casa-trabalho em 37 áreas metropolitanas do Brasil. São 601 municípios. Para saberem, a pior não é São Paulo, a pior é o Rio de Janeiro, infelizmente, para quem mora aqui. E o custo, em 2012, é o último ano de PIB oficial, chegou a só trabalho casa. 111 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, 19 bilhões de reais de produção sacrificada, PIB sacrificado. O que você faria com 19 bilhões de reais, Flávio? Quanto de metrô você construiria? Dentro dessa ótica, eu queria só lembrar uma coisa importante, assim, quando a gente tem como referência na mobilidade urbana Bogotá e Curitiba, né? Bogotá e Curitiba não só implantaram BRTs, né? Eles repensaram as suas cidades, né? Ou seja, tinha um plano de desenvolvimento onde os corredores de transporte eram parte desse plano de desenvolvimento. E nós temos que pensar dessa forma, né? Aquela ideia do DOTS que a WRI tem trazido é muito importante, ou seja, nós temos que pensar que em cada corredor dele nós temos que gerar o desenvolvimento, nós temos que agregar valor e fazer com que essas viagens sejam mais curtas. Enquanto a gente ficar implantando corredores sem gerar o desenvolvimento, a ocupação dele vai acontecer de forma informal e depois nós vamos ter que resolver esse problema lá na frente, né? Ou seja, nós temos que gerar o desenvolvimento e repensar a nossa cidade de forma conjunta, né? Ou seja, esse é um caminho que a gente tem que trilhar de forma metropolitana, né? E a outra coisa importante, assim, não é só um plano, né? Um plano é uma diretriz do que nós temos que fazer. A gente tem mania no Brasil de fazer um plano e depois de 10 anos faz um outro plano e chega à conclusão que nada daquilo que a gente planejou a gente conseguiu fazer. A gente não está construindo instrumentos para fazer implementações de plano. Ou seja, um exemplo que eu tenho claro disso é quando a gente entra nos polos geradores de tráfego. Quando a gente pensa em como eles podem se implantar hoje na cidade, a gente pensa numa obra de infraestrutura, né? Não, faz um viaduto, alarga essa via e pode fazer seu empreendimento. Não, ninguém pensou assim, aquelas viagens vão ser geradas a vida inteira. Não é assim? Como é que vamos gerenciar essas viagens? Por que não há um compromisso? Isso talvez, nós estávamos conversando agora mais cedo, pensar em serviços, pensar em tecnologia, às vezes é muito mais barato que a infraestrutura e segrega menos a cidade. Então, por que, ao invés de pensar na infraestrutura, a gente não pensa... Não, crie um plano de gestão da sua mobilidade, crie um plano de gestão das suas viagens. Não é? Como é que você vai gerenciar isso ao longo de toda a vida do seu empreendimento? Ou seja, a gente precisa pensar mais do que um simples ponto, que é um plano, a gente precisa pensar em gerenciar esses sistemas e usar mais esses instrumentos que foram criados agora, onde 2 atores públicos e entes privados podem interagir na melhoria das condições da região metropolitana. Renato, esse ponto que você comentou de pensar mais em tecnologia, né? Muitas vezes em detrimento de infraestrutura, porque a mobilidade, muitas vezes, ela não é desejada, ela é necessária, né? Ele comentou, seria o ideal um deslocamento médio de 10 quilômetros dentro de uma realidade onde a gente tem mais de 40, numa média. Mas o próprio Flávio estava comentando anteriormente, poxa, o ideal não seria esse, seria, poxa, se eu pudesse trabalhar de elevador, se eu pudesse descer as escadas, o elevador e trabalhar no meu próprio edifício, no meu próprio condomínio. Trabalhar a pé, melhor ainda. Isso. Né? Agora, nós podemos ir além, e o setor privado, dentro daquela linha que você comentou, já está resolvendo essa questão com o conceito de home office. Hoje já é muito comum a maioria das empresas, e às vezes até a questão de call center, quando você liga, você está falando com uma pessoa que está trabalhando dentro do escritório da casa dela. Então o deslocamento passa a se resumir a alguns passos dentro da própria residência.
A Cisco vem trabalhando muito forte com o setor privado com essas soluções de videoconferência, de atendimento dinâmico. E quando a gente começa a pensar nesse equilíbrio, né, nesse dinamismo entre mobilidade, onde você inclui uma competição entre veículo próprio, ônibus, BRTs, metrôs, né, transportes de massa e transporte individual, a gente analisa aí nos últimos 5, 10 anos que esse cenário mudou muito. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos um adensamento gigantesco, a presença massiva de veículos nas ruas, né, principalmente no momento que nós tivemos um desenvolvimento econômico mais favorável, linhas de crédito mais favorável, todo mundo comprou o seu carrinho. Isso, de certa forma, causou um impacto na produtividade e na eficiência do transporte público. Só que, da mesma forma, essa digitalização dos sistemas começa a trazer uma oportunidade adicional. Quem de vocês aqui não trocaria 1 hora de dirigibilidade, ou seja, você dirigir o seu carro durante 1 hora, para poder utilizar um transporte público e ficar conectado durante 1 hora? Eu estou vendo aqui, se eu fizer uma média pela quantidade de luminosidade, a maioria de vocês está nos ouvindo e, ao mesmo tempo, teclando. Às vezes, até postando fotos, jogando essas informações. Então, o conceito de deslocamento, a gente pensa também no conceito de deslocamento útil. Muitas vezes, eu poderia preferir esse deslocamento via transporte público, deixando o meu veículo em casa, pelo simples fato de que, olha, eu prefiro ficar 1h30 conectado em um transporte público do que dirigir 1 hora sem ter a possibilidade de trabalhar conectado. Então, eu estou comentando aqui que a digitalização, a disponibilidade de informações dentro do sistema de transporte, ele passa a ser como um fator atrativo desse público que, num determinado momento, migrou para o transporte particular. Então, existe a possibilidade do setor de transporte de trazer esse público, ou parte desse público, de volta para o setor de transporte, ocupando essas lacunas onde a gente comenta fora do horário de pico, né? Aumentando a eficiência financeira e operacional do sistema, simplesmente pelo uso e utilização das ferramentas de comunicação. Quando a gente fala sobre a questão da integração do uso do solo de transportes no nível metropolitano, eu concordo plenamente com o que foi colocado, né? A gente precisa ter uma visão de zoneamento, digamos, do território como um todo, como o território funciona e não como ele se divide entre os municípios, e tentar também criar uma lógica que inverta um pouco essas relações de trabalho e moradia, que também vão acabar moldando os fluxos. Mas eu acredito que a gente tem que ir um pouco além apenas de definir o zoneamento. Eu acho que a gente tem que tentar buscar instrumentos mais efetivos para induzir essa geração de empregos, digamos, na periferia, né, nos municípios periféricos, e também estimular a habitação, especialmente a habitação social, nas áreas mais centrais. Mas isso não acontece apenas pelo zoneamento. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, me desculpe me intrometer na região do Vicente, que o Rio é uma cidade global, então o Rio agora é uma cidade, né, muito estudada e muito debatida. Mas o Rio, por ser uma cidade global, atrai muitos investimentos, né? O setor de serviços, serviços financeiros, enfim, que, digamos, atraem empregos qualificados e vários outros setores, digamos, de atividades econômicas, querem se implantar no Rio de Janeiro, né? Então, não adianta você botar no zoneamento, olha, vamos botar isso lá em Japeri, porque o mercado, espontaneamente, não vai ter esse interesse. Agora, por que o pessoal prefere vir para cá ao invés de ir para qualquer outro município? O primeiro é a marca, que é uma questão um pouco mais difícil de ser tratada, dizer para uma empresa, né, que vai se instalar ou vai expandir, olha, você não vai expandir na capital, no polo, você vai se expandir no município vizinho. Mas isso é uma coisa que eu acho que é possível você trabalhar, especialmente quando você trabalha passa a trabalhar com o nome da região metropolitana, né? Então, aí isso eu acho que consegue mitigar um pouco. O segundo é que, geralmente, nessas cidades, a gente não tem um ambiente urbano muito adequado, muito qualificado, né? São cidades que, historicamente, não têm um investimento tão expressivo, ou regiões mesmo das próprias cidades polo, né, que não têm o mesmo investimento. Você não tem a mesma qualidade de calçadas, você não tem a mesma segurança, principalmente, são áreas inseguras, né, e tal. Então, eu acho que a gente tem que encontrar mecanismos para tentar reverter também o ambiente dessas cidades, para que a gente possa atrair outros tipos de negócios para essas cidades, além do comércio de porta, do comércio de bairro, que atende, digamos, ao morador, né, ou à padaria, enfim. E, na verdade, os serviços que estão nessas periferias, geralmente, são esse tipo de serviço que atende aos
cidadão que mora ali, para que você possa também atrair viagens não só de trabalhadores, mas também de clientes para aquelas regiões e consiga descentralizar um pouco isso. Agora, precisa fazer investimento, né? Então, talvez a gente também pensar um pouco em fazer investimento não só no transporte em si, mas fazer investimento também na qualificação da área urbana dessas cidades. E aí eu acho que vem um papel também do agente metropolitano de tentar enxergar um pouco isso e tentar estimular essas coisas, porque, por outro lado, com toda a propriedade, né, não tem nenhum erro nisso, mas o município Paulo também não quer perder esses investimentos que ele vem recebendo, não só investimentos diretos, digamos, investimentos públicos na qualificação do espaço, mas também os investimentos das empresas que vêm para lá, porque ele naturalmente é um atrator, né, como a cidade do Rio tem sido. Na nossa região também, a capital tem recebido, digamos, bastante investimentos privados, digamos, de empresas que têm se instalado lá, empresas do setor de serviços. Então, a gente precisa também, para descentralizar um pouco isso, a gente precisa também induzir que essa qualificação aconteça na periferia. E o próprio município polo tem que entender que isso muitas vezes é importante também para a própria sobrevivência dele, porque se ele acabar centralizando tudo, ele vai também atrair para si problemas que vão ser cada vez mais difíceis de gerenciar, e vai sim trazer um problema para a região como um todo, né? Então, acho que a gente tem que pensar realmente nessa integração, como as viagens são feitas, né, e por que elas são feitas, não apenas em tratar as demandas, mas acho que precisamos realmente de instrumentos mais efetivos para poder moldar essa demanda, né? Eu só queria acrescentar que a questão, nós estamos entrando numa questão até técnica, né? Antes de mais nada, como tudo na vida, você tem que ter a vontade, né? Primeiro é a atitude. Então, antes de mais nada, de fazer esses próximos passos, o primeiro passo é fazer a pergunta: que cidade a gente quer ter? Que região metropolitana a gente quer ter? E eu acho que o segundo passo passa pelo adensamento. A questão não é levar as coisas distantes. Então, você olha, hoje, você olha nos últimos 3 décadas, São Paulo e Rio, você vê um crescimento muito grande, um espalhamento. E o espalhamento, ele tem consequência muito ruim. Primeiro, que os municípios, como você tem instalações unifamiliares e de um piso só, você não tem arrecadação, o município não tem arrecadação, a principal arrecadação para ele para prestar serviço é IPTU. Ele não tem arrecadação para poder prestar o serviço. Asfalto, água, transporte. Por quê? Porque está muito espalhado. Então, o primeiro ponto é fazer o adensamento. Quando você vai nas metrópoles, como eu falei, no resto do mundo, aí que funciona bem, se a gente volta encantado. Eu estive agora em Seul, eu fui em Hong Kong, você volta encantado, no Canadá. O que ocorre? Eu vou dar um exemplo aqui do Rio. Nós temos o Porto Maravilha, está ficando um espetáculo. Agora, olha o conceito que foi criado no Porto Maravilha. Muita área de escritórios, serviço e pouca área de moradia. Aí, quando você vai em Hong Kong, eu até estava contando antes aqui, eu perguntei lá para um executivo, que a gente foi lá para visitar, de metrô e fornecedor, eu falei: você usa o metrô para ir para o trabalho? Ele falou: não, aqui a gente usa elevador de alta velocidade. Como elevador de alta velocidade? Não, é porque aqui aí a gente foi ver, passou lá uma semana e fomos vendo. Então, são arranha-céus, né? Ali são aglomerados, são cidades altamente concentradas, adensadas, aqueles edifícios imensos, de 100 e poucos metros de altura, 60 andares, 50 andares, onde multiuso. Então, se o cidadão mora lá, é uma cidade. E ele falou mais: eu, além de trabalhar nesse bloco ao lado, que é dentro do meu bloco, finais de semana, os shoppings são aqui, o cinema que eu vou aqui, eu realmente vou para o cinema de elevador. Ou seja, é um conceito distinto. E aí, interessante, não se prioriza estacionamento. Aqueles edifícios não têm estacionamento para carro. Não existe, o carro está fora. Não tem a menor chance de se pensar numa cidade para carro. O automóvel tem que estacionar, quando vem de fora, estaciona na periferia e não anda mais carro nos grandes centros. Isso, efetivamente, o que acontece? Você adensa, você permite arrecadações concentradas, você permite obras de infraestrutura, equipamentos metropolitanos ou urbanos centrados. E aí sim você pode levar comércio, indústria para esses centros. Você não pode ir para Japeri. Você tinha que trazer, evitar que isso se expanda mais e mais, porque quando você olha esse mapa,
de São Paulo e Rio, você vai assustando, você faz uma sequência igual filme, você vai pondo no slide, você vai assustando, aquilo vai expandindo, você vai lá, são casas térreas, são bairros pobres. Então, esse é um conceito que a gente tem que pensar, só por uma contribuição, para a gente pensar o desafio aqui. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. O Vicente quer falar que eu sei, o Pedretti também. E aí eu acho que, se alguém ainda quiser fazer mais uma última consideração. São várias polêmicas postas aqui para a gente pensar. Guilherme, há equipamentos que são metropolitanos por excelência e que devem estar no centro metropolitano. O Teatro Municipal, o Maracanã, enfim, no caso do Rio de Janeiro. Equipamentos essencialmente precisam de uma área central, como a sede corporativa de uma multinacional, perfeito. Agora, há outros equipamentos, eu vou citar, por exemplo, a Euro Disney, localizada na periferia de Paris. Não precisa estar no núcleo. Então, há equipamentos que são geradores de emprego, de oportunidades, atraem hotéis, etc., serviços, e podem estar localizados não necessariamente no núcleo metropolitano. Então, é necessário que a gente pense sobre isso. Eu concordo que não podemos ficar com esse espraiamento, e no caso do Rio de Janeiro, então, um espraiamento intenso de 60 km² por ano de expansão que se tem na região metropolitana. Mas temos que adensar. Adensar aonde? Adensar no núcleo só? Ou adensar de modo polinucleado, constituindo oportunidades de emprego, por exemplo, nos serviços essenciais. Outro absurdo que nós vivemos aqui, 85% dos leitos hospitalares estão localizados no núcleo metropolitano. Uma excessiva concentração. Para encanar uma perna depois de quebrá-la numa pelada de futebol na periferia, tem que andar 50 km para encanar uma perna. Não é necessário isso. Então, acho que essas discussões, para a gente não cair no maniqueísmo, não é adensar versus espraiar. É preciso saber, inclusive, às vezes até tem necessidade de expansão por atividade industrial, logística, por exemplo, que não é interessante ficar próximo de concentrações habitacionais. E vai por aí. Eu creio que essa discussão sobre o modelo, sobre a distribuição das oportunidades, sobre a administração dos conflitos de interesse sobre o uso da terra, principalmente quando vai ficando exíguo, quando o território vai sendo todo tomado, como é o caso das principais metrópoles brasileiras, vão aparecendo conflitos muito tensos e muito importantes, como mineração, atividades para suprir insumos para a construção civil, o uso habitacional, o uso industrial, o uso de preservação. São vários usos que também se tensionam quando você tem espaço exíguo ou uma região mais ou menos delimitada, sem muita oportunidade de expansão, porque tem, no nosso caso, o mar de um lado e a serra do outro. Então, eu creio que são essas questões, essas polêmicas, que precisam estar em discussão na elaboração de um plano. Surgiu um modelo, que também não é estático, é um modelo para uma determinada conjuntura, com o tempo ele vai se ajustando. Mas esse modelo a perseguir é que deve, na minha opinião, orientar as ações setoriais, para que a gente possa, então, ir contribuindo com a política de incentivo fiscais, a política de incentivo habitacional ou de mobilidade, para que a gente possa ir construindo e buscando, então, reverter um pouco essa situação de tanta concentração e de tanta deseconomia. É isso que eu queria, só para dizer que a polêmica, todas as observações têm sentido, têm valor, apenas é preciso cotejá-las na busca de um modelo adequado e que possa ser consensuado nessa conjuntura. Perdão. Bom, alô? Oi. Terminando, né, Flávio? Tá. Então, em relação ao plano, muito rapidamente, o importante é o seguinte, esse plano ele se tornou obrigatório, né, para os agentes públicos, governadores, prefeitos, né, sob pena de responsabilidade se esse plano não for executado. Mas o interessante também é que há uma interpretação que, quando aprovado por lei, esse plano ele tem que ter nome e sobrenome. Quer dizer, as diretrizes estabelecidas no plano, de maneira conjunta pelo Estado e pelos municípios, tem que haver uma responsabilidade sobre isso. Não é plano de gaveta, manda fazer, pega o modelo X, etc. e tal, troca o mapa e tal. Não, porque a partir do momento em que este plano for aprovado por uma lei, os agentes públicos que participaram da confecção do plano, né, serão chamados à responsabilidade. Daí vem o que o Flávio disse. Nós estamos falando de programas de Estado, não programas de governo.
E os agentes públicos, aqueles que vierem depois, terão a obrigação de implementar as diretrizes dos planos e depois os planos setoriais. Finalizando, né, eu sempre entendo, nós precisamos colocar o dedo na tomada para entender o que é eletricidade. Definir eletricidade é uma coisa muito difícil, né? A crise hídrica em São Paulo, né, quer dizer, nós precisamos de uma crise para ir em busca de soluções, e a primeira coisa, as pessoas, digo, agentes públicos, começam a conversar. Ninguém conversava antes. Por quê? Porque a água é essencial, não só da região metropolitana de São Paulo, mas é intermetropolitano e interestadual. Ela bate em Minas e no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, aí é que vem esta parte da nova governança, deste compartilhamento de ações e das integrações de políticas públicas. Comentário final, Nívia. Estou para encerrar. Eu acho que a gente tem que estar levando sempre em conta a questão do dinamismo. Nós que vamos planejar as nossas cidades, temos que levar em conta que nós éramos 70 milhões de brasileiros, 90 milhões de brasileiros na década de 70, hoje somos 200 milhões. Esse cenário tende a se estabilizar, ou seja, daqui 20, 30 anos, nós vamos continuar sendo 200 milhões, 205, porém, seremos 200, talvez não 200, mas 150 milhões de idosos, então a nossa população está envelhecendo, isso precisa ser levado em conta. Neste mesmo período, nessas 5 décadas, nós tivemos um processo de migração para o setor urbano, então nós tínhamos uma população que era basicamente rural, e agora ela é essencialmente urbana. Durante esse mesmo período, nós também tivemos um processo de migração regional, onde tivemos fluxos de migração de regiões do país para os grandes centros. Então, nas próximas décadas, todos esses cenários que eu comentei, eles não tendem a se repetir. Nós temos que levar isso em conta. E tivemos também um processo de adesão tecnológica de digitalização durante todo esse tempo. Ou seja, há 10, 20 anos, ou há 30 anos atrás, não se falava em telefonia celular, não existia. Hoje, em si, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, as ferramentas de comunicação, como um fator de retenção da população em seu local de trabalho, isso também é algo que precisa se levar em conta. Ok, obrigada. Pessoal, eu agradeço a participação de todos. Eu acho que nós tivemos... Riley, desculpa, já tinha me cortado o tempo aqui. Por sorte, não cortaram o microfone ainda. Acho que tivemos um debate muito rico, com excelentes pontos de vista, né? E espero ter contribuído aí, então, para que as cidades possam equacionar melhor toda essa gama de desafios e de oportunidades, né, que a gente tem pela frente. Muito obrigada.